Muito boa tarde a todos. Agradecer o convite ao professor Adalberto Campos Fernandes, também agradecer à doutora Andreia, diretora executiva, cumprimentar e falar-vos de facto destas três coisas. Falar-vos das mudanças, falar-vos dos desafios e também, dentro do possível, de algumas respostas. Os desafios genéricos que são colocados à sociedade, nós seguimos estes estudos do World Economic Forum e, portanto, eu quis comparar os desafios de 21 para 24. O que nós vemos ali é uma característica muito específica do ano de 21. Vemos, obviamente, que o topo das preocupações estava com as doenças infecciosas, tínhamos estado em plena pandemia, e víamos depois os aspectos ligados às alterações climáticas. Víamos depois dois assuntos de ordem económica e depois relativamente ainda com menor expressão, mas já registada a questão da insegurança cibernética. Neste ano de 24, o que nós temos registado é como, e se nos fixarmos nas ameaças de curto prazo, toda a gente recebeu com surpresa que a grande ameaça era a questão da desinformação, e nós sabemos isso por causa da quantidade de eleições que existe, mas também sabemos isso por aquilo que se consegue fazer com as alterações de voz e com aquilo que se consegue introduzir nos computadores das pessoas, mas o que continuamos a ver é que, em termos de ameaças de longo prazo, basicamente temos constantemente as questões climáticas que não alteram, as questões tecnológicas que engrossaram e depois, enfim, há ali uma visão otimista, esperemos, que é que a parte das questões económicas tem um menor peso. E, portanto, havendo, no entanto, questões ali que são apontadas, que nos preocupam a todos, que são as questões sociais, designadamente migração e polarização, e que nós estamos a sofrê-las. Quando falamos dos desafios, os desafios tradicionais, mas que não deixam de ser verdade, são estes. De certeza que nestes 2 dias foram aqui falados e, portanto, estes ainda são os grandes desafios da saúde propriamente ditas. A questão das doenças infecciosas, designadamente em termos da sua propagação, a questão das resistências microbacterianas e, portanto, as infecções nosocomiais, as questões das infecções nos hospitais que nos preocupam, a maior resistência aos antibióticos e que vão sendo ditas ano após ano. E isso é que é grave, que no sentido em que, no fundo, vão sendo resistências adicionais e vão sendo questões mais difíceis de resolver. Depois, as questões relativas às doenças não comunicáveis, como o cancro e a diabetes, e, no fundo, e em quarto lugar, a saúde mental, com uma especial incidência na questão da saúde mental juvenil. E, portanto, estes são os desafios tradicionais que se colocam, eu diria tradicionais porque já se colocam há mais de uma década na saúde. Eu iria tentar falar de outros desafios, uma vez que estes já têm vindo a ser tratados. O primeiro desafio que se tem falado, mas que está por concretizar, é o maior desafio na transparência. Nós continuamos sem outcomes das unidades de saúde. Nós continuamos sem outcomes das diferentes áreas, dos diferentes departamentos. E temos ininterruptamente, de vez em quando, uns estudos que dão uns outcomes, depois são interrompidos, depois o SINAS existe, depois é interrompido, e depois uns estudos privados existem, e depois são interrompidos, e, portanto, é lastimável que em Portugal não haja uma fiabilidade, não haja um conhecimento de outcomes para poderem ser comparados. E, portanto, a questão da transparência leva, portanto, tem aqui um polo importantíssimo e tem outro polo também na questão da transparência sobre tudo aquilo que pode diminuir as questões relacionadas com desperdício e com fraude. Temos também na saúde, como não pode deixar de ser, e à semelhança de outras áreas, um ambiente regulatório mais forte. Penso que na saúde isso é aceito, temos questões muito delicadas, temos questões de bases de dados de saúde que precisam de ser claramente controladas, mas também continuamos a ter reguladores de saúde que mantêm salas de operações
de grandes estabelecimentos hospitalares fechadas, porque o chão é diferente do que foi da última sessão e, portanto, isto demora meses. E, portanto, aparecendo que é totalmente indiferente a essa entidade reguladora, que a sala de operações para a oncologia esteja aberta ou não esteja aberta. Depois, uma nova questão que nós sabemos de alguns anos a esta parte, é que a cobertura, que é um dos temas tradicionais na saúde, como todos sabem, que se discute sempre em termos, são as coberturas, nós deixámos de discutir se a cobertura é dos nacionais ou dos não nacionais, se a cobertura é dos residentes ou não residentes, e hoje temos todos uma certeza. A cobertura tem que abranger nacionais, residentes, mas também viajantes e também expatriados e, sobretudo, migrantes. E, portanto, isto é uma questão, é um desafio totalmente diferente, porque, inclusive, uma grande parte não tem qualquer tipo de papéis ou documentos. Portanto, quando nós falamos que as pessoas têm dificuldade em se legalizar, a primeira coisa é que têm imediatamente medo de ir aos centros de saúde e, portanto, muitas das vezes as doenças são mantidas fora do sistema. E, portanto, isto é todo um novo desafio para a saúde. Depois, enfim, é um sistema que terá maiores custos, que eu acredito, como já aqui foi dito, eu acredito que poderá ter também maiores controles. Isso vai ter que acontecer, mas mais à frente irei falar disso. E depois também um efeito da demografia, que já todos sabem, mas que falta explorar o efeito e aprofundar o efeito da demografia dos cuidadores informais e o efeito da demografia nos próprios profissionais de saúde. Na década de 80, a grande preocupação dos países nórdicos era o efeito demográfico sobre os cuidadores. Não é? E, portanto, num país como o nosso, e como foi referido há bocado, onde os cuidados continuados ainda têm uma enorme lacuna, essa lacuna, pois, é suprida hoje por quem? Pelos mais idosos, por aqueles que ainda têm capacidade de cuidar. Essa lacuna por pessoas mais novas que têm capacidade de cuidar dos mais idosos. E, portanto, as questões demográficas são importantes em termos de população, mas também são importantes em termos de cuidadores. Depois, um desafio é reavaliar, custa-nos sempre muito reavaliar a parte económica da saúde, mas de facto já há vários estudos nesse sentido, designadamente a Universidade Nova e outras universidades têm feito estudos. Mas quer dizer, a questão da reavaliação económica da saúde vale a pena ser feita, vale a pena ser confrontada, vale a pena ser medida. Aliás, para quê? Por causa dos investimentos que são pedidos aos portugueses e por causa dos impostos que são pedidos aos portugueses. Ora, foi por causa da saúde que tivemos o maior shutdown da história. E, portanto, maior que na Segunda Guerra Mundial, portanto, em que as coisas continuaram a funcionar, quando foi a pandemia, as coisas pararam. E pararam, tem um custo. E, portanto, isso dá um valor claro à questão da prevenção, isso dá um valor claro à questão da saúde, das coisas poderem continuar a funcionar. Depois, as questões do pagamento, enfim, aquelas que têm vindo a ser discutidas, que já há muitos anos se falam, o pagar por cura, que é um exemplo, mas não é essa parte a mim que me interessa mais. A parte que a mim me interessa mais é o Estado, de uma vez por todas, deixar de ser um price taker. E cada vez que aparece uma tecnologia, dizem, olha, o preço é este, queres ou não queres, e, ao contrário de qualquer outra entidade, apenas, pura e simplesmente, abana as orelhas e diz que sim, há tecnologia e é onde talvez estejamos mais atrasados, na tecnologia do medicamento estamos bastante avançados na avaliação, na tecnologia dos equipamentos estamos a anos-luz. E, portanto, é um grande desafio voltarmos aqui, termos aqui um avanço. Depois, a questão da oferta da formação pré e pós-graduada continua a ser aquilo que nós sabemos, não é? O ano passado abriram 12 vagas em medicina e, portanto, eu escuso de falar mais sobre isto, em 1.500 alunos que existem e, portanto, é um estado de coisas que, obviamente, não pode continuar. Felizmente, há outros cursos que se abrem e, enfim, quando nós falamos destas coisas, se calhar vale a pena falar delas um pouco mais a sério, porque parece que muitos economistas dizem que há um cartel das escolas de medicina que combinam entre si as vagas. Bom, para além disto, o maior envolvimento das comunidades.
As comunidades precisam de ter uma maior intervenção. Isto é uma banalidade, mas já não é uma banalidade quando isto leva aqui a uma intervenção no tipo de transportes públicos, no acompanhamento dos transportes públicos, na junção de pessoas, na monitorização da aglutinação de pessoas e, sobretudo, da comunidade, que é quem está mais disponível e quem tem maior proximidade para identificar as populações migrantes e as poder lhes dar os cuidados de saúde. E, portanto, são um conjunto de desafios bastante significativos. Estes alguns desafios complementam-se com outros, aliás, um aqui já referido no painel anterior, que é a nossa esperança de vida, como todos sabemos, é boa, todos também sabemos que não é tão boa a qualidade da esperança de vida. O que já nem sempre aparece é o quê? É que a proporção do aumento da esperança de vida tem estado na mesma proporção dos anos de qualidade de vida. E seria de esperar que não fosse assim, não é? Seria de esperar, se nós estamos mais atrasados nos anos com qualidade de vida, à medida que a progressão portanto, da esperança média de vida cresce, a qualidade de vida desses anos crescesse mais que proporcionalmente. E, portanto, vemos que há aqui que fazer um esforço. Por outro lado, aqui vamos continuar a precisar de um investimento significativo na saúde. Aqui, foi também aqui referido na conferência anterior, que aliás bastante completa e bastante interessante, que fora as restrições orçamentais que todos nós sabemos, há de facto aqui um crescimento a acentuar da parte das despesas com saúde. A parte dos cuidados continuados é uma, mas toda a parte da tecnologia, designadamente dos novos fármacos, é outra. E, portanto, isso tem novos desafios. E o que nós vemos é que os crescimentos são bastante distintos. Aliás, independentemente de nós hoje termos uma verba bastante maior para a saúde, temos que perceber se de facto isso significa melhores cuidados de saúde, e temos que saber, comparando com o que acontecia há 5 anos, há 10, etc. E depois temos a tal concorrência das despesas de saúde, quer dizer, as restrições orçamentais, já todos sabemos isso desde a escola, portanto não é disso que vos venho falar, mas venho-vos falar de quê? Das pressões que existem que há uns anos não existiam. Designadamente das pressões com as despesas na área da defesa e as pressões da despesa na parte dos grupos sociais, designadamente através das migrações, que são inevitáveis. E, portanto, temos quer dizer, não é a questão das restrições orçamentais, não é? Aquela frase que eu espero que já ninguém diga, não é? Os recursos são escassos, se não fossem escassos não estávamos aqui, não estudávamos, não é? Portanto, obviamente que os recursos são escassos. O que há é novos tipos de preocupações, novos tipos de solicitações, novas concorrências com aquilo que nós queremos fazer, que é o investimento na saúde. E o investimento na saúde, espero que também todos nós saibamos, que partimos sempre de um princípio, não é? Que é, nós achamos que o investimento na saúde é bom porque ele vai ser bem utilizado. O que não é sempre assim. Na parte demográfica, isto está estudado até a exaustão. O que eu achei engraçado foi aquele quadro, portanto, estes são 2 estudos da Gulbenkian. Achei engraçado aquele quadro onde nos diz que, portanto, nos próximos 40 a 50 anos, mais ou menos como todos sabemos empiricamente, no quadro da vossa esquerda, a única maneira de combater a diminuição da população de uma forma drástica é através da imigração. Portanto, nem a natalidade com melhores condições de vida, nem o aumento da fecundidade, nem a esperança média de vida aumentar, fazem qualquer coisa antes de 80 anos. Portanto, é importante que tenhamos uma noção temporal quando falamos das coisas, se queremos imigrantes, não queremos, e se queremos muitos, se queremos os mais instruídos ou não queremos. Quer dizer, a questão é, em 4 décadas, nada vai acontecer para a nossa demografia que tenha efeitos, exceto uma imigração forte. Depois, a outra questão que costumamos debater é o tipo
de movimentos demográficos que temos. E, portanto, ali na década de 60 temos uma grande saída de portugueses, como está ali, na parte de baixo, não é? Voltamos a ter uma saída de portugueses ali nos anos 2000 e tal. Temos ali uma diferença, não é? Os primeiros que saíram tinham muito graus de cultura muito baixos. Os atuais têm graus de cultura bastante maiores, mas também temos aqui uma questão, e há estudos interessantes, e isto leva-nos a questões interessantes, e há estudos interessantes que já vos vou mostrar de seguida, que é as pessoas que vêm dois tipos de pessoas. Vêm pessoas com habilitações, mas vêm muitas pessoas sem habilitações, designadamente do Bangladesh, da Índia, etc. Ou seja, a questão da literacia, a questão do acesso aos cuidados de saúde passa a ter um novo desafio que nós já julgávamos consolidado há muito tempo. E também o acolhimento adequado destes imigrantes, por aquilo que já referiu, é um desafio. No entanto, nós ficamos sempre com esta questão. Estão a sair as pessoas que pediam mais brilhantes, estão a sair pessoas que andámos a formar e, de facto, obviamente, quando vemos isso, penso que todos temos um sentimento de negativo, não é? No entanto, também vale a pena ver estes estudos. Este estudo é da professora Cátia Batista, da Universidade Nova de Lisboa, em que o que ela nos diz é que, ao contrário de que nós pensamos, com a imigração de pessoas formadas, essa imigração tem também resultados positivos, quer seja nas relações que se estabelecem em termos de redes que se formam, quer seja em termos de empreendedorismo, quer seja em termos de receitas, ou seja, acho que não devemos nunca hesitar e duvidar se a resposta é formar ou não pessoas. Eu não tenho qualquer dúvida que a resposta é formar pessoas e, obviamente, depois criar as condições para elas virem, mas mesmo se elas forem, estudos como este da Universidade Nova mostram que têm efeitos positivos. E, portanto, a questão é, obviamente, depois trata-se dos nossos filhos, trata-se dos nossos netos, trata-se de pessoas que nós podíamos ver a prestar tão bons serviços aqui, mas em termos macroeconómicos, essa parte não é a mais preocupante. Outro desafio é o facto de os novos estadios de vida, não é? E, portanto, como é que a saúde responde aos novos estadios de vida? Designadamente às segundas famílias, designadamente aos nascimentos mais tardios, designadamente ao aumento da velhice e da idade ativa. E, portanto, se nós temos uma esperança média de vida mais alta, obviamente as pessoas irão ter uma maior ocupação. Não deixa de ser curioso, não é? Que como os portugueses tomam conhecimento do aumento da esperança de vida, que todos devíamos celebrar, é através do Correio da Manhã a dizer que devemos trabalhar mais 2 meses, não é? E, portanto, vamos vendo como uma grande desgraça que, portanto, aquilo que devíamos todos celebrar como mais uma conquista da saúde é que se vai ter que trabalhar mais algum tempo. Ora, este desafio da saúde faz parte, como é que se vai dar assistência, designadamente em termos de partos que são mais tardios, como todos já sabem, isto já acontece há muitos anos, não tem nada de novo, mas como é que se vai isto fazer relativamente às pessoas que vão ter uma atividade até mais tarde e que vão ter que ter condições também mentais para o fazer. E aqui o prolongamento da vida ativa saudável vai ser e está a ser uma realidade, a necessidade de dar novos desafios e a tal questão da saúde mental que se relaciona com tudo isto e também a questão das tais urgências obstétricas, não é? Nós quase que vamos ter menos partos, mas temos que ter 100% dos partos nos hospitais, porque cada vez vão ter maior risco e precisamos de melhores unidades de neonatologia. Mas, digamos, este é um desafio que a sociedade portuguesa, designadamente de outros países, está a responder, diria eu, bem. Só de notar que este acréscimo do que nós falamos de aumento da esperança média de vida pode dar uma riqueza adicional, pode, portanto, acrescentar ao PIB qualquer coisa entre 2% a 15%.
E, portanto, são valores verdadeiramente avassaladores. E quando nós vemos que as projeções para o nosso crescimento, como vimos há bocado, são de 1,2, ou seja, e se virmos que muito desse PIB foi constituído porque uma grande parte de entrada no mercado ativo de trabalho foi através de mulheres, não é? Ou seja, não foi para a população portuguesa ter crescido, foi para haver mais mulheres a trabalhar. O que nós vemos é que, de facto, não podemos passar ao lado de um crescimento da população ativa e do que isso representa em termos de riqueza e do que isso representa em termos daquilo que nós precisamos para o país e para a própria saúde. Em termos de políticas públicas, eu gosto sempre de mostrar este quadro, portanto, que é de um think tank inglês, do NHS, ou seja, se de facto temos tempo, quer dizer, muitas das vezes, como todos sabem, quem legisla tem dificuldades em ter o tempo suficiente para fazer estas questões, para fazer alternativas, para fazer tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, mas basicamente estas questões, se as políticas vão ter um impacto positivo no curto prazo, se vão ter um impacto positivo no médio e longo prazo, e se são sustentáveis, parece uma boa forma de, muito simplesmente, mas continuar a tentar responder. E, portanto, são planos que eu diria mínimos. O que nos acontece é que os nossos planos, depois vem uma pandemia, vem uma mudança de governo, vem uma qualquer outra coisa, e lá vai o plano à vida, não é? E para isso, em termos de... E, portanto, não se esqueçam, portanto, eu não sou economista, como sou gestor, e, portanto, acho que, de facto, também a questão da liderança é uma questão que é importante. Nós precisamos de lideranças adaptativas. Ou seja, a gestão contingencial já se ensina desde a década de 70, mas o que nós vemos hoje em dia é que precisamos, num mundo incerto, o que nós precisamos é de respostas adaptativas. Este quadro é de uma professora da Universidade de Berkeley que esteve cá a semana passada aqui em Económicas a dar um curso, e eu achei interessante porque basicamente o que mostra, faz um paralelo entre os tipos de liderança necessários e os animais na natureza, ou seja, quem é que se consegue adaptar. E o primeiro, o caso do crocodilo, porquê? Está cá há milhões de anos. Portanto, algumas características ele deve ter positivas, não é? Portanto, é um sobrevivente. E tem uma outra característica, é muito focado. O que é que ele faz? Só se mexe dentro d'água quando há uma presa. Caso contrário, está quieto. Não é? E, portanto, parece-me um bom exemplo. Aliás, se alguns estivessem quietos dentro da política, portanto, estávamos positivos. Depois, a estrela do mar que todos nós conhecemos, não é? Pode-se cortar um tentáculo e muitas das vezes isso nos acontece nas organizações, nos departamentos, nos sistemas que nós temos, mas o que ela tem é um poder curativo, não é? Tem um poder de voltar e, no fundo, de ter soluções e saber quando é que há de retroceder. E todos nós sabemos muito bem este facto como indispensável e vale a pena aprender com a natureza. O caso mais engraçado, talvez, é aquilo que esta professora de Berkeley chamou a questão do edger, não é? O camelo. Ele sabe que vai para o deserto e, portanto, armazena água para ir para o deserto durante meses e meses. Não é? Portanto, está a fazer um edging. Portanto, já sabe o que aí vem. Nós, portugueses, sabemos o que aí vem, mas fazer o edging está quieto. Não é? E, portanto, temos uma grande dificuldade. Não se preocupem, que não vou dizer, apesar de já não haver imprensa a esta hora, que devemos aprender com os camelos. Bom. O exemplo mais fácil, de qualquer maneira, e que me parece mais ilustrativo, é o caso, de facto, da chita. Todos nós percebemos a questão da agilidade. Todos nós percebemos aquilo que é um sentido de urgência. Todos nós percebemos o que é, também, mais uma vez, o foco. E, portanto, vemos isto de uma forma muito clara como um estilo de liderança que é necessário, por vezes, aplicar. E depois a questão do camaleão, que é autoexplicativa. Este aqui, enfim, isto é tirado de um estudo da Gulbenkian e, portanto,
Podemos ter alguma elaboração académica, como eu estive a mostrar até agora, ou podemos ir aplicar este conjunto, esta receita, esta lista de receita de casa, que deste estudo da Gulbenkian, não é? Governar para a próxima eleição ou para a próxima geração, em que é um bocadinho menos científico. Não é? Basicamente, o que estes autores dizem é os fatores que permitem que os decisores políticos aprovem e implementem reformas de longo prazo é obterem um mandato eleitoral para uma reforma e, reparem, agir rapidamente. Toda a gente sabe que se não se agir rapidamente nos primeiros tempos, depois já não se faz. Não desperdiçar uma boa crise, dizem com cuidado, quer dizer, não é brincar com as crises, não é? Mas todos sabemos que se podem tirar lições e isso é uma das virtudes da saúde, é aprender de facto com aquilo que corre menos bem. A questão do constrangimento europeu, comunicar os riscos da inação, negociar com as partes interessadas e a oposição, em caso de fracasso tentar de novo, e depois a última, que me parece também boa conselheira, criar mecanismos que protejam as vossas reformas após o mandato. E, portanto, apesar de ser da Gulbenkian, é outro tipo de cientificidade. Este quadro que eu gosto de apresentar, portanto, é um quadro que eu também sigo e que nós seguimos na Caixa Geral de Depósitos, que é a competitividade de Portugal. E, portanto, a saúde aparece bem classificado. Como vocês sabem, somos bem classificados na parte da saúde, no ensino básico e na parte das infraestruturas. Somos muito mal classificados na parte fiscal, na parte laboral, e está ali também nos management practices. E eu fui procurar porque é que somos mal classificados nos management practices, porque me interessa e interessa toda a gente que já teve responsabilidades de gestão. Não é? E calculo que sejam a maior parte das pessoas nesta sala. E, portanto, as management practices onde nós aparecemos, isto é Portugal, portanto, aparece mal classificado, é na credibilidade dos gestores e também na parte da utilização de dados. Onde aparece mais bem classificado é no número de senhoras nos boards e como está ali, também na gestão. Na liderança, nós precisamos de... Há várias definições, não vos trouxe nenhuma definição, precisamos de pessoas ousadas e ali a única coisa que eu tiraria ali deste quadro da vossa esquerda é o último. De facto, é preciso arriscar e ir até à beira. O segundo, a ter as tais aprendizagens dinâmicas, ou seja, não é a questão de ter que voltar à escola, isso todos nós sabemos, que temos que voltar à escola, temos que aprender, mas de facto a aprendizagem dinâmica e de facto a terceira questão que move muitos de nós, que é ter impacto. Ou seja, é isso que nos faz gerir, é ter impacto e ter um impacto positivo. Aproveitando aqui o chairman da conferência, portanto, tirei-lhe aqui esta citação ou esta entrevista daquilo que também os gestores procuram, não é? Que é a eficiência. Basicamente, como sabem, a Organização Mundial de Saúde diz que há entre 10% a 20% de desperdício na saúde. O Programa da Saúde, em 2016, se os dados estiverem ali bem calculados, tinha 8 mil milhões de euros de dotação, portanto, se fôssemos por baixo, haveria 800 milhões de desperdício. Hoje, com o Programa da Saúde, com cerca de mais de 15 mil milhões, eu acho que era 16 ou 18, portanto, o que nós estamos a falar, indo por baixo, é 1.800 milhões de desperdício. E, portanto, vejam a importância de também discutirmos coisas menores, como, de facto, a gestão das unidades, como discutir melhor, de facto, em vez de reclamar sempre mais fundos, também podermos aproveitar estes fundos. E com alguma previsibilidade no tempo, e aqui o tempo, a questão de apostar mais na prevenção e depois nas reformas e depois na eficiência e depois já voltaria a isto. Na parte daquilo que é poder ter uma maior eficiência, temos a inteligência artificial. Já houve um painel sobre inteligência artificial, eu não vou falar muito sobre isto, vi este quadro no outro dia, numa apresentação desta especialista inglesa em inteligência artificial, Nina Schick. Ela apresenta este quadro sobre a performance de uma, portanto,
do Articulate Medical Intelligence Explorer, em que compara a intervenção do médico com a inteligência artificial, sem inteligência artificial, e chega a dados em certas áreas. Obviamente nós sabemos que isto não é universal, sabemos que há sítios onde funciona, sabemos que há outros sítios onde não funciona, mas sabemos, vejam, o que interessa aqui é o desenvolvimento e digamos, aquilo que se avizinha. Depois, a título de curiosidade, há de sempre haver um exemplo, uma criança que estava à espera de um diagnóstico já tinha sido vista 17 vezes, os pais foram perguntar ao ChatGPT e o diagnóstico foi dado. Eu não me deixo comover demasiado com a questão da inteligência artificial, mas vale a pena nós sabermos como é que nos vamos servir dela e vale a pena saber o que é que estamos a fazer para nos servir dela. Is the symbiotic relationship between the human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown. And I can guarantee that we'll find something that nobody expected. Sutherland syndrome scares every mother and father, and it is a problem. We have to change. The collaboration with Microsoft, AI for Health, will help to start this next step of our discovery. Our data show very convincingly clear correlation between smoking and SIDS, and just changing behavior can save children's lives. You cannot measure the benefit of that. It's a sad day when the patient comes in and I can't impact them. Through AI for Health, we will be building an AI solution that can autonomously diagnose diabetic retinopathy. With the portable camera, I can take healthcare to the patients who would not be able to come to us. I want you to look right here. Going forward, we can address the 500 million patients that are out there and disrupt this disease. AI for Health and IRIS together can have that impact. Today, there are 200,000 leprosy patients diagnosed every year. If you catch it in the stage of a skin lesion, you can cure the person. We are teaching an AI algorithm to recognize leprosy in an image of a skin lesion. With AI, we can help patients help themselves to get to the right experts at the right time. If you can help a child to not lose their fingers, that means everything. Innovation comes from bringing different perspectives together. And what an amazing partnership this is for all of us. When you see that you can make a big impact on somebody's life, that's the greatest thing ever. We can help eliminate the oldest disease known to man and make history. That's how we want to contribute to the world. E nesta parte em que estamos a falar de liderança, estamos a falar de planeamento, estamos a falar de tecnologia, vale a pena sabermos sempre que é indispensável falarmos de pessoas e, portanto, que a tecnologia tem um custo, mas continua a ser a questão do talento a parte essencial. Na parte do talento, nós, relativamente aos profissionais de saúde e aos médicos, achamos que é algo único. Quer dizer que, no sentido que há uma escassez de talento, como se não houvesse escassez em várias áreas, não é? Quer dizer, o talento, por definição, é escasso. A única coisa que nós temos é uma maior escassez em certas áreas comparando com o que tínhamos. Nunca tivemos tanta escassez de engenheiros de outro tipo, que não apenas engenheiros relativos à IT, de computacionais, porque nunca tivemos tantos centros tecnológicos em Portugal. Porque nunca tivemos tantas bases de dados para explorar. Porque nunca o data science esteve tão desenvolvido. Não é? E, portanto, temos, de facto, uma competição pelo talento bastante acentuada e que nos deve mobilizar. E para isso também dizer que aquilo que se sabe muito bem na saúde, não é? Quer dizer, há as questões genéticas, há as questões do talento natural, mas há questões de casuística, há as questões de prática. E, portanto, um talento natural é ultrapassado claramente por quem
depois tem uma curva de aprendizagem, quem tem uma curva de prática muitíssimo significativa. Portanto, as questões de talento devem nos preocupar, como em qualquer área, mas também estarmos atentos aqui àquilo que acontece com outras áreas. E aqui, da mesma maneira que temos talento, temos que nas organizações todas perceber que, e isto é universal, este é um slide de Colômbia, portanto não tem nada a ver com os portugueses, em especial, é um slide de Colômbia. Em todas as organizações há pessoas que remam para a frente, há outros que remam para trás, isso é desde os tempos da faculdade, que a gente aprende isto, não é? Com os nossos colegas, não é? Designadamente aqueles que nos calharam no grupo. Portanto, desde esses tempos que nós sabemos que isto é verdade, o que este slide tem algum interesse é porquê? É a parte do meio. Ou seja, a arte está... O que é que eu consigo fazer àqueles que muitas das vezes são observadores ou que parece que já desistiram? E, portanto, os bons gestores, os bons líderes são aqueles que conseguem mobilizar aqueles que não sabem para que lado onde ir ou que muitas das vezes são observadores. Isto é um bocadinho como quem dá aulas. Os alunos bons são sempre bons. Quer dizer, com o professor ou sem o professor, quer dizer, desenvolvem-se, são geniais e andam por si. O mérito dos professores é quando conseguem cativar uma grande faixa e os torna melhores, não é? Daqueles que estão no meio. E, portanto, esta parte pareceu-me relevante. Pareceu-me relevante tanto mais do que muitos estão contra, ou muitos estão indiferentes, por várias razões. Uns não têm orientação, outros não têm a cultura, não têm a camisola vestida, mas outros também podem estar em burnout. Não é? E eu sou contra todos estarem em burnout, não é? Os do call center estão em burnout, os enfermeiros estão em burnout, os taxistas estão em burnout, os professores estão em burnout, sou contra isso, mas é algo que é sério e que deve ser endereçado. E, portanto, quando nós queremos analisar uma população, temos um grupo dentro de uma empresa, devemos claramente perceber se aqueles que estão indiferentes, porque é que o estão, ou aqueles que estão a remar contra, se que é que o estão e se de facto existem fatores destes. Certo? E, portanto, eu não acredito em burnout generalizados, acredito muito nas pessoas A, nas pessoas B, nas pessoas C, e que são uma mancha que é preciso cuidar. E é preciso, inclusive, como está aqui neste quadro, ver os que estão em estado crítico, os que estão no limite, e nunca tentar tratar como se fosse uma classe ou como se fosse um conjunto, quando nós que defendemos a personalização, designadamente na medicina, os quiséssemos às vezes pôr todos na mesma caixa, mas daqueles fatores todos, o burnout é talvez dos mais importantes. E isto depois dos desafios, e para quase terminar, dos desafios temos os novos desafios que nos dizem que a saúde, portanto, tem uma quarta nuance, que é esta parte também espiritual. Vale a pena ver que, por exemplo, o professor Luís Portela, que publicou vários livros nesta parte espiritual, ganhou agora o prémio da Universidade de Lisboa, a que lhe foi atribuído esta semana. E, portanto, a nossa noção de doença foi evoluindo ao longo das décadas, não é? Desde a ausência de doença até coisas que nós estudamos hoje, como o sono, não é? Capa da revista Time, e que, obviamente, vemos hoje a importância do que tem o sono. Ou vemos a importância do que tem as desigualdades de género, quando vemos, por exemplo, o que afeta, por exemplo, a endometriose ou as questões da menopausa em termos de ser tratado ou não ser tratado, ser um assunto que é focado e é chamado, ou permitir que continue e não seja objeto da atenção devida. We have an opportunity at this point in time in history where there's the awareness, the resources, and the know-how to make more progress on different dimensions of health than probably at any point in history. Health actually has been a remarkable success story of the last century. If you think of the life expectancy at the turn of the century, 1900 was like 32, it's now 71 globally. The simple opportunity is to not only live longer as a society, but also dramatically improve the quality of our lives and what we can do, how we relate to others, our mental health and well-being.
There's potential over the next decade to deliver higher quality life years, on average 4 to 6 years per person around the world, with gains potentially even bigger for those in low to middle income countries compared to the global average. A critical first step is viewing health with a more modern definition. Health is not just the absence or presence of disease. Health is how we feel, how we function, how we relate to others, how we work, how we live our lives. To realize this opportunity, to really both add years to life and life to years, it's going to take real shifts both in actions and in mindsets globally. We need to think about health as an investment, not as a cost, putting much more emphasis up front on prevention. We also need to find a way to start scaling what works. You look at what's already been done and you just extrapolate just a little bit, and it's just incredible what a higher quality of life and higher well-being is within our reach as a civilization without being science fiction or thinking 100 years in the future. There's just so much potential right in front of us. And so to get to participate in something that has the potential to contribute to that vision is really a privilege. Mas este conceito mais alargado de saúde também não nos vamos esquecer que tem os seus custos. E, portanto, tem que se perceber sempre o que é o conceito alargado de saúde. Outra coisa é se o Estado tem que financiar tudo. São duas coisas totalmente distintas, não é? Agora, vale a pena, em termos teóricos, em termos conceituais, em termos científicos, irmos avançando e ver, vale a pena? É assim? Não é assim? Outra coisa é, de facto, e é por isso que imediatamente o Estado tem que estar envolvido no financiamento, são duas coisas que são distintas. E isto também nos grandes desafios, para além daqueles 4 aspectos da saúde humana, esta parte que hoje em dia é comum, que é a saúde está ligada não só à saúde do planeta, da natureza, mas à saúde animal e à saúde humana. E, portanto, nós sabemos que isso é um claro desafio, e um claro desafio que se consubstancia em coisas muito concretas. Como é que nós vamos conseguir descarbonizar? Não é como é que nós vamos conseguir diminuir a pegada ecológica, que isso está toda a gente a fazer. E mais ou menos as questões estão a avançar. A questão é como é que se chega ao net zero. E essa questão é aquela onde é um desafio para a saúde, porque a parte da poluição é grande. Por outro lado, também, na parte da natureza, como é que vamos gerar recursos? Este é um quadro da professora Carmo Fonseca, que basicamente também tem ali algumas das componentes de genética na alimentação, onde, por exemplo, se vendem em alguns países fábricas de carne e peixe artificial, ou seja, se vende carne e peixe artificial. Bom, para concluir, onde é que temos de estar? Ou seja, dos tais desafios, de onde estamos atualmente, que são os desafios, para onde é que temos de estar? Temos de estar a investir de uma forma desproporcionada na prevenção e na promoção, ou seja, aquilo que eu digo que é um truísmo, quer dizer, eu fico logo farto assim que alguém me começa a dizer que a prevenção é muito importante e os cuidados primários, quer dizer, isso para mim não me diz absolutamente nada. O que a mim me diz é o quê? Quanto é que vamos investir de uma forma desproporcionada? Qual é que é o valor que estamos disponíveis e em que programas? E deixarmos desta questão de que é a prevenção, etc. Quer dizer, já sabemos isso todos há 40 anos. Quer dizer, a questão é, estamos ou não disponíveis e, portanto, há de facto aqui uma folga que deve ser assignada, ou não havendo folga, mas deve ser assignada à prevenção e à promoção, ou não. A segunda questão é, de facto, a questão da melhoria e da medição do conceito de saúde, mas tendo aqui em atenção aquilo que deve ser pago e não pago pelo Estado. Em terceiro lugar, escalar o que funciona. Nós vimos aqui nas várias apresentações, e viu-se nestes 2 dias, por exemplo, o que se conseguiria só com medicamentos de uso comum, se fossem aplicados quando eles são necessários, designadamente em África e em Ásia. O que estamos a falar é de ganhos de milhões de anos de vida. Não é?
E depois as questões da inovação, de exponenciar o impacto de saúde de todas as indústrias, porque todas estão relacionadas, designadamente as poluidoras, as que estão a descarbonizar, as que não estão a descarbonizar, e capacitar os cidadãos para gerirem a sua saúde. Aqui, de acordo com o Health Institute da McKinsey, portanto, o que está aqui o potencial para acrescentar 45 mil milhões de anos de vida, são 6 anos por pessoa, apenas por aplicar o que existe. Ou seja, apenas por aplicar o nível, digamos, do conhecimento científico disponível e em termos tecnológicos do medicamento que existe à população. E, portanto, este de facto é um verdadeiro desafio, não é? É como é que chegamos mais longe, mas é como é que chegamos mais longe também com aquilo que temos. E por isso, quero dizer, quem tem responsabilidades na saúde, quem tem responsabilidades no nosso país, sabe que é preciso conhecimento, é preciso competências, é preciso uma network saudável. Ainda agora vimos isso na pandemia, o que foi a importância de ter os cientistas a falar uns com os outros. É preciso também ter a reputação, a tal questão da credibilidade dos gerentes, a tal questão da credibilidade dos políticos, a tal questão da credibilidade dos decisores e também sabermos que temos muita coisa. E a saúde tem muitas coisas em termos de conhecimento, em termos tecnológicos, em termos de profissionais e em termos de talento. Por isso, felicitar o professor Adalberto por esta reflexão, por esta partilha, que faz muita reflexão na saúde, mas eu penso que continuo a achar que é preciso falar destes temas, tirar conclusões destes temas, falarmos dos desafios, mas falarmos das respostas e agradecer o tempo que as pessoas dedicaram, quer à organização, quer a assistir, mas nós precisamos do tempo das pessoas agora. Muito obrigado.